Pessoal, então, eu trouxe aqui o resumo da fase, né, do que a gente vai ver, todas as etapas dentro dessa fase de execução de obras. O objetivo é padronizar as atividades da fase de execução de obra, garantir uma operação dentro de um ambiente controlável. Então, quando a gente fala de sistema de gestão, lógico que imprevistos no cronograma podem acontecer, intempéries ali, né, o período chuvoso vai trazer maiores desafios aí para a construtora, tudo isso faz parte do contexto da organização. Mas a gente vai ter uma operação que a gente chama de operação controlada, né? Que é o quê? Se surgir uma não conformidade, eu sei onde eu devo registrar, eu sei qual que é o procedimento para eu tratar ela. Se surgir uma reclamação do cliente da mesma forma. Se a gente tiver um atraso, a gente vai colocar isso ali no plano de ação para tratar buscar formas de resolver o mais rápido possível. Eu vou fazer a verificação dos meus serviços, eu vou fazer o controle dos meus projetos para evitar projeto desatualizado lá na mão do mestre de obras e assim um erro na execução, retrabalho, desperdício de material. Então, quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade dentro da construtora, especificamente a fase execução de obras, a gente está falando de todos esses controles, né, de tornar essa operação controlável. Então, esse é o objetivo da fase. E aí, quando a gente traduz ali na plataforma, né, a gente traz todas as ferramentas necessárias para vocês terem esse ambiente controlável, essa operação controlável. Tá? Então, a gente vai passar aqui pela fase execução da obra, dispositivo de medição e monitoramento, controle de dispositivos de medição e monitoramento, controle do concreto, que é uma parte muito importante, né? Todos os materiais ali vão ser controlados, sobretudo os materiais de função estrutural na obra, que é o concreto, ferro, concreto rodado em obra e concreto usinado, controle tecnológico de alvenaria estrutural, quando aplicável à sua obra. Opa, tá chegando mais alguém aqui, deixa eu admitir. Rastreabilidade de blocos, inspeção de equipamentos locados, inspeção de equipamentos próprios, materiais controlados, serviços controlados, a execução do serviço, né, a ficha de verificação, diário de obra, verificação de serviços, recebimento de material controlado, inspeção do material controlado e situação atual da obra. Essa etapa aqui sempre vai ter essas três últimas etapas, né? Situação atual da obra, checkpoint final de fase, elas sempre vão ter ali, que é para a gente ter uma ideia de o quanto a obra avançou durante aquele período, se todos os documentos estão implementados, né? Fazer esse check, essa verificação final ali da fase. Tá bom? Até aqui tranquilo? Vocês podem também levantar a mãozinha caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tá bom? Vou ficar atenta aqui ao chat para estar respondendo as perguntas de vocês. Então, partindo aqui para a primeira ferramenta, é o controle de distribuição de projetos. Vocês podem observar que lá na plataforma a gente tem o que vai ser feito. Deixa eu até mostrar para vocês que eu já deixei aberto aqui. Está aparecendo para vocês a tela. Coloca um joinha. Quem cala consente, eu vou entender que sim, né? Aí, alguém falou aqui no chat. Perfeito, obrigada, Ariadne. Então, aqui é a fase de execução de obras, aliás, toda a plataforma, né? É a fase de execução de obras com todas aquelas atividades que eu acabei de mencionar para vocês lá na minha apresentação do treinamento. Então, quando eu abro a primeira atividade, a gente vem para controle deixa eu só trazer mais para cá. Controle de distribuição de projetos. E aí, o que eu estava mencionando é que, na plataforma, essa plataforma ela foi desenvolvida com base na andragogia, tá, pessoal? Então, é a ciência que estuda a forma que o adulto aprende. Nós, adultos, aprendemos de uma forma diferente de quando éramos criança. Então, a gente quer tudo de forma muito prática, aplicável, objetiva, né? Então, por isso que os nossos vídeos são vídeos curtos. Você não vai encontrar aqui uma aula de 30 minutos. Não, a gente vai um vídeo curto de no máximo 5 minutos, direto ao ponto ali, falando o porquê que aquela ferramenta precisa ser preenchida dentro da sua obra, dentro da sua organização. Então, a gente explica o porquê, chegamos no momento de o que, aliás, né? Chegamos no momento de executar a obra, vamos aprender. E aí a gente traz o que a gente vai aprender nessa fase.
A gente traz o porquê no vídeo e a gente traz o como fazer essa atividade, né, essa tarefa. Então, a gente traz o como aqui detalhadamente, ó, fazer o download do documento, controle de distribuição de projetos e salvar na pasta PBQPH, documento de obra. Então, se você ler atentamente, você vai ver qual que é a aba que você precisa preencher, qual que é o documento que você precisa preencher, né, onde você pode encontrar informações complementares, ó, o responsável, quem que você precisa envolver naquela atividade. Que é importante falar que o interlocutor, ele não é a pessoa que faz tudo sozinha, ele é a pessoa que vai envolver os demais participantes ali, né, os demais envolvidos, sendo redundante aí, né, mas ele vai chamar os demais envolvidos para o projeto. Então, por exemplo, quando eu chegar lá na fase de RH, significa que eu vou preencher o procedimento e todas as planilhas de comprovação de competência sozinho? Não, muito pelo contrário. Não, você não deve fazer isso, né? Porque o sistema de gestão ele é da empresa, ele não é de um colaborador de um departamento específico, de uma pessoa específica. Ele é da empresa. Então, o interlocutor, ele é esse ponto focal que vai entender o que precisa ser feito ali na plataforma, com a ajuda do consultor, e ele vai cascatear esse conhecimento dentro da organização. Alguém falou comigo aqui no chat, perfeito, só respondendo a pergunta anterior, né? Então, aqui na atividade, a gente fala inclusive isso, ó, o responsável pelo preenchimento do documento é o engenheiro da obra. Em alguns momentos vai ser a pessoa responsável por compras, por exemplo, lá na fase de compras, né? Então, a gente vai falando de tudo isso. Sempre que tiver menu Saiba Mais, ele vai estar aqui no canto superior. Então, às vezes a gente tem um vídeo ali complementar, mostrando passo a passo, como no PDE, por exemplo, que é o perfil de desempenho da edificação. A gente tem um vídeo ali explicando o passo a passo daquela atividade. Pessoal, estou falando um pouco rápido, né? Mas vocês podem me interromper se forem surgindo dúvidas, tá bom? Outro ponto importante é que a gente vai iniciar essa fase hoje. Se a gente não conseguir chegar ao final, não tem problema, porque eu quero passar de forma detalhada em cada uma das ferramentas, né, para a gente sanar todas as dúvidas. Então, pode ser que a gente comece hoje e termine na próxima semana, né? Toda semana a gente vai ter um treinamento. Aqui para mim está o PowerPoint, é isso mesmo? Ah, João, obrigada. Não é não, estou mostrando aqui a plataforma para vocês. Não está aparecendo, não? Deixa Não, eu... tá no PowerPoint desde o começo, inclusive. Ah, obrigada. Ó, vou compartilhar aqui novamente. Agora sim. Aí, muito obrigada, João. Mas eu estava explicando aqui sobre essa parte, né? Que a gente tem o que vai ser feito, o porquê no vídeo, geralmente vem no vídeo, né? E o como, né? Abaixo do vídeo vem o menu tarefa ali com o passo a passo. E geralmente a gente coloca uma informação, quando necessário, uma informação complementar no menu Saiba Mais aqui. Não é o caso dessa etapa, mas a gente vai chegar em uma desse jeito. Tá bom? E só para complementar esse overview ali da funcionalidade da plataforma, aqui a gente tem, ó, central de ajuda, você pode abrir um chamado, que ele funciona semelhante a um e-mail, ele tem um prazo de resposta de até 4 horas no máximo, ou você pode falar no chat também, se for uma dúvida pontual, uma dúvida rápida, não envolve envio de documento, então você pode falar aqui no chat, funciona como se fosse ali um WhatsApp, né, da plataforma. Só que melhor porque fica tudo registrado ali dentro do nosso projeto, então o processo fica muito mais rastreável, tá bom? A diferença desse chamado que você abre aqui na central de ajuda para esse chamado que você vai entrar, que você vai abrir aqui quando clicar em upload, é que quando você envia o documento aqui, e eu aprovo esse documento, eu ou o seu consultor aprova esse documento, a plataforma entende que você concluiu mais uma atividade e ela vai dar o avanço no cronograma. É assim que ela calcula o percentual de avanço dentro da plataforma. Quando você abre um chamado aqui, ele é um chamado independente, ele não está atrelado a nenhuma atividade e nem ao avanço da plataforma, tá bom? É mais para tirar dúvida, esse tipo de coisa. E aí, falando agora aqui do primeiro documento que precisa ser preenchido, controle de distribuição de projetos. Deixa eu voltar para a apresentação, agora sim, voltando aqui para a apresentação. Tranquilo para vocês aqui, pessoal? Alguma pergunta, pode me mandar.
vamos falar do controle de distribuição de projetos agora propriamente dito. Nesse controle de distribuição, o objetivo dele é evitar, como eu falei ali no início, né, evitar que vocês recebam documentos e que eles fiquem só ali na gaveta e não no campo. No campo fique a revisão 01, por exemplo, desatualizada, gerando assim uma falha na execução. Né, a gente sabe que é comum existirem várias revisões dos projetos ali ao longo da edificação, né? Então, sempre que acontecer uma revisão, a gente vai protocolar isso. Então, o nome do empreendimento você vai colocar, porque aqui você vai controlar para todas as obras que estiverem em andamento, que vão estar em andamento no momento ali da auditoria, que vão ser auditáveis, tá? Então, você vai colocar o nome do empreendimento, a folha, opa, passei aqui sem querer. A folha, né, então, 01 de 5, né, geralmente tem ali uma quantidade maior de folhas de um mesmo projeto, né? Projeto arquitetônico aqui, que a gente está falando em questão. E aí você vai fazer o mesmo para o estrutural, elétrico, hidráulico, todas as disciplinas que você tiver, tá bom? Então, a folha, o código ou número ali na mapoteca ou do tubo, né? Depende de como você organiza hoje os projetos na sua obra, se é em caixa de arquivo, se é uma mapoteca, se é um tubo, como você organiza hoje na sua organização. É importante falar, pessoal, que a norma, ela ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, ela é flexível, ela se adapta ao sistema de gestão da sua organização, e essa é a ideia, tá? O quanto mais próximo essa norma estiver do seu dia a dia, na sua empresa, melhor, porque a gente tem certeza que assim, deixa eu admitir mais uma pessoa, a gente tem certeza que assim vocês vão ter os colaboradores vão ter maior aderência e também vocês vão ter uma maior facilidade de manter esse sistema de gestão rodando. Então, a intenção do sistema de gestão não é burocratizar, não é tornar um bicho de 7 cabeças, é apenas trazer aquela operação controlável a fim de mitigar erros, mitigar falhas, tá bom? Então, sempre que uma coisa estiver muito complexa, vale a pena vocês procurarem o consultor de vocês e perguntarem como que pode ser simplificado. Então, Jaque, eu já utilizo uma mapoteca. Não, eu utilizo uma caixa arquivo e lá tem o código. Projeto arquitetônico 01, né? 01 de 10 caixas, por exemplo. Perfeito, a gente quer saber como que a gente vai identificar esse projeto, localizar esse projeto dentro da sua organização, tá bom? Então, a gente vai colocar esse número aqui. Nome do arquivo, por exemplo, planta de situação, né? Fachadas, qual que é o nome desse arquivo? A data da emissão, quando que ele foi emitido, né? O número de cópias, então a gente tem uma cópia só, e essa cópia está em obra, né? Está na mão de quem? Inclusive, a gente vai colocar aqui, ó, distribuição na obra para... Aí aqui, pessoal, dica importante, sempre que tiver um textinho vermelho no seu documento, ele deve ser editado, tá? Então, por exemplo, isso aqui vocês vão manter, né, nome e tal. Agora, aqui onde está vermelho, vocês vão editar. Por exemplo, engenharia, mestre de obra, eletricista. De repente, é uma obra de reforma, não tem parte de elétrica, né? Então, não vai ter um eletricista. Você vem aqui e exclui essa coluna. Ou então, tem um outro cargo ali que também tem uma cópia do projeto. Você vem aqui e inclui, tá bom? Dica importante. Onde que a gente parou? Na data de emissão. Número de cópias, né? Aliás, já tinha falado também. Responsável pela elaboração dos projetos, então, escritório X de arquitetura. Revisão atual, então 01, 02, já vi até 05, né? Revisão ali de projetos. Então, e não é tão raro assim. A data daquela última revisão, data do envio para a obra, que às vezes você recebe primeiro no seu escritório para depois enviar para a sua obra, né? Responsável pelo recebimento, então o nome aqui de forma... Às vezes preenche, mas preenche só uma rúbrica. Aí a gente não vai conseguir identificar quem que é a pessoa responsável, né? Então é importante colocar o nome de forma legível da pessoa responsável. Às vezes coloca função também, tá errado, porque aí vai que tem mais de um mestre no canteiro de obra, uma obra grande, né? Então precisa colocar ali o nome da pessoa, nome e sobrenome de preferência. E tão importante quanto é a atualização aqui, ó, a data de atualização e o número da revisão deste formulário.
que isso significa? Pode ser que eu inclua uma coluna aqui, aí isso vai alterar o meu formulário. Então, eu vou colocar uma nova data de revisão aqui. Por que isso é muito importante? Porque a gente vai fazer o controle de todos os documentos, de todos os formulários que existem no seu sistema de gestão. Então, e aí a gente vai colocar a data e o número da revisão desse documento, né? Então, é muito importante que todos os documentos estejam aqui com essa data atualizada. Perfeito, pessoal, até aqui fez sentido tudo que eu expliquei, tá legal assim, vou mais rápido, o que vocês estão achando? Me mandem aqui no chat. 0 a 10 se tá legal, 9 se precisa melhorar alguma coisa. Estão caladinhos. 10, a Thaís mandou um 10 aqui, obrigada, Thaís. Aí, Ariadne. Muito bom. Pessoal, aqui, olha, a gente vai no treinamento até as 17, tá bom? Então, provavelmente vai dar tempo aí da gente ver, admitir mais uma pessoa, vai dar tempo da gente ver umas 5 ferramentas, mais ou menos umas 5 tarefas ali. Quero só voltar para falar do modelo de carimbo. Então, geralmente, quando você recebe um projeto ali em campo para ficar um controle, não é obrigatório na norma, tá? E eu não quero também que a gente se apegue a isso, porque, assim, o objetivo da norma é trazer melhoria para o seu processo. Então, eu não acho saudável para o seu sistema de gestão a gente se apegar só àquilo que é obrigatório na norma. Então, assim, é uma sugestão, né, para otimizar o controle desses projetos na sua obra, para facilitar a vistoria visual ali, se aquele projeto de fato está atualizado, de fato foi revisado, foi aprovado, liberado para a obra, é fazer ali um carimbo, né? E aí sempre que aquele projeto chegar, você carimba antes de liberar ali para o mestre de obra. Se algum dia você pegar um projeto que ele está sem o carimbo, você sabe que alguma coisa está errada. Ou no controle, né? Ou lá na obra, né? Está executando com um projeto ultrapassado, obsoleto. E tudo isso, esse modelo de carimbo também tem lá na plataforma, tá? Beleza, vamos para a próxima ferramenta. É o controle de dispositivos de medição e monitoramento. Esse é o procedimento. Sempre que eu falar procedimento, eu estou falando de uma sistemática, né? Uma lógica. Opa, tá chegando mais gente aqui. Sempre que eu falar de procedimento, eu estou falando de uma lógica de como funcionam aquelas atividades, a sequência sistemática, né? A sequência de atividades que acontecem ali para entregar aquele resultado, que nesse caso medição, a calibração, né? Verificação dos dispositivos de medição e monitoramento. Então, aqui é um Word, né? Falando assim, preto no branco, é um documento em Word descrevendo como que deve ser feita a verificação ou a calibração de todos os dispositivos de medição e monitoramento. Vocês sabem o que é dispositivo de medição e monitoramento? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando mesmo. Cita aí um dos mais famosos na construção civil, um dispositivo de medição. Alguém sabe? Multímetro, boa, Thaís, muito bom. Temos um multímetro, temos a trena, né? Quem nunca puxou uma trena ali na obra para medir alguma distância, né? Então, a trena é dispositivo de medição, eu trouxe até a imagem aqui do procedimento, ó, que é um balde, né, medidor. Então, assim, tudo que tudo que medir qualquer grandeza dentro da sua obra, seja distância, seja temperatura, seja quantidade de volume, né, que nem o caso do balde, tudo deve ser verificado, o que é verificação, né? Vamos lá, a diferença. Verificação é um procedimento mais simples e ele está descrito no próprio procedimento, como que deve ser feita essa verificação. Então, por exemplo, verificação, a trena comum, de uso comum na obra, ela vai ser verificada. E tem a trena padrão, que ela vai ser calibrada. Essa calibração, ela é feita em laboratório, tá? Então, um laboratório devidamente qualificado, com a acreditação ali do Inmetro, né? Ele vai calibrar pelo menos uma trena para cada obra, né? Então, precisa fazer essa calibração em laboratório de uma trena, que é a trena padrão. Essa trena, ela não vai para uso geral na obra, ela fica guardada no escritório
para verificar as outras trenas. Então, você vai, aí lá no procedimento explica como que é feita essa verificação tintim por tintim. Então, você vai puxar em uma superfície plana, a trena padrão, vai colocar a trena ali de uso geral ao lado para fazer esse comparativo, vai anotar ali se tem alguma diferença, tem um limite ali, uma tolerância de diferença, né, permitido. Então, esse procedimento ele vem para isso, para dizer quais equipamentos você vai calibrar, quais equipamentos você vai verificar e como que é feita essa verificação. Dúvidas sobre ele? Importante falar, aqui no lado, eu não sei se vocês estão vendo, eu vou até fazer assim para ficar melhor. Aqui do lado, no cantinho inferior direito, tem as cores de cada mês. Isso também é para facilitar a verificação visual. A gente sabe que em campo, quando o analista de qualidade, o técnico de qualidade em campo, né, ou mestre de obras, a pessoa responsável, mais uma pessoa entrando aqui, a pessoa responsável por verificar a qualidade em campo, ele precisa verificar, ele precisa ser ágil, né? E precisa ser uma verificação simples, né? Prática ali para o dia a dia, para não engessar o processo. Então, quando ele vê um equipamento com a etiqueta, a gente está em maio, né? Se ele vê um equipamento com a etiqueta na cor laranja, ele automaticamente já sabe de longe que aquele equipamento ele está com a verificação ou a calibração vencida. Então, por isso que a gente recomenda aqui colocar etiquetas com cores, né? E aí a gente vai ter também o controle, a planilha de controle desses equipamentos. Opa. Deixa eu só abrir a planilha de controle aqui para vocês. Já deixei tudo separadinho aqui na pasta, para agilizar um pouco o processo, não precisar baixar tudo ali na plataforma. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, a planilha, coloquem só um joinha aí para mim, por gentileza, se mudou de tela. Mudou a tela para vocês? Aí vocês estão conseguindo ver a planilha de controle? Mudou, perfeito, obrigada. Então, aqui nessa planilha de controle, já vem recomendações com alguns dos dispositivos mais comuns na obra, né, que é o nível, a trena, inclusive tem tanto a trena de uso geral como a trena padrão, a gente precisa identificar a padiola de madeira ou de outro material, né, caso seja de outro material aí, o prumo, mas é importante falar que se você tem, aqui tem o quê? 4 trenas, se você tem 10, você vai precisar acrescentar elas aqui, tá? Então, aqui é uma sugestão, né? Se você não tem nível bolha, por exemplo, você vai excluir isso da sua planilha. Então, sempre que vocês baixarem um documento, precisa verificar se ele está coerente com a realidade da empresa de vocês, tá bom? Então, aqui, se tiver, por exemplo, uma estação total, né, você vai incluir aqui na planilha, ela deve ser calibrada em laboratório, vai incluir lá no procedimento também, tá bom? E aí você vai colocar aqui o número de identificação. Por exemplo, eu pego uma trena aqui em campo, como que eu sei a data de verificação dela, se é distinta dessa outra, como que eu consigo diferenciar uma trena de outra? Então, é ideal vocês colocarem ali um número de identificação, né? Trena 01, trena 02, tá bom? O mês e ano, né? Com a última aferição, e aí com isso vocês já conseguem ver quando que vai ser a próxima, né? Deixar aqui previsto. O responsável por isso, o nome do empreendimento, a data, e qualquer observação que vocês queiram acrescentar. Por exemplo, trena padrão, calibração próxima a vencer, atualizar ali, mandar novamente para o laboratório, qualquer observação que vocês achem pertinente. Geralmente, no rodapé do documento vem o número de revisão, quando não vem ali em cima, vem no rodapé, então sempre é importante ver se está atualizado certinho, tá bom? Boa, vamos para o próximo. Dúvidas até aqui? Não, então vamos seguir para o próximo aqui. Controle tecnológico de concreto. Essa parte aqui é uma parte que geralmente demanda um esforço maior ali na obra, né? Toda essa fase de execução de obra, eu acho ela uma fase bem densa, assim, para falar a verdade. Comparado com gestão da informação, por exemplo, né, que é uma fase bem mais leve ali, planilha de controle de documentos e tudo, essa é uma fase que precisa ser feita em campo, né? Então, ou muitas vezes vai para laboratório, que nem é o caso dos equipamentos, ou o caso do concreto,
faz ali o relatório o ensaio de rompimento, né, do corpo de prova, quando é um concreto usinado, ou mesmo rodado em obra. Então, é uma fase um pouco mais densa, exige esse esforço maior, geralmente toma um pouco mais de tempo na plataforma também, e é justamente por isso que eu trouxe ela aqui para esse treinamento. Então, o controle tecnológico do concreto, existem dois tipos principais na obra, quando a gente fala de controle tecnológico, né, de concreto. É o concreto rodado na obra, que é aquele, né, que você faz ali com a betoneira, com seus colaboradores, e aí você vai precisar ter uma tabela de traços, né, para você fazer essa mistura ali na sua obra. E tem também o concreto usinado, que é aquele, né, que sai ali da concreteira e já chega pronto ali na obra para aplicação. E aí a gente vai ter um PR, que é Procedimento Controle Tecnológico do Concreto, que ele vai descrever o passo a passo de como é essa sistemática, como que é essa sequência de atividades para fazer o controle tecnológico do concreto. Lá fala de testes LAMP, fala de o relatório do ensaio, de quantos dias tem que ser, tudo bem, de forma bem detalhada. Então, a pessoa que vai ser responsável por estar acompanhando concretagem, que vai, né, na obra ali quando tiver, que vai anotar ali, fazer o mapa de concretagem, ele precisa ter o treinamento nesse procedimento, tá? Inclusive, isso serve para todos os procedimentos. Sempre lê um procedimento, aprovou, subiu ele na plataforma, não deixe só guardado na gaveta. Treine a pessoa responsável por esse procedimento, né, para que ela comece a aplicar essas ferramentas na obra, fazer essa sistemática, tá bom? Então, tem esse procedimento. O próximo documento é a tabela de traços. Geralmente, quem elabora a tabela de traços é ou o engenheiro da obra qualificado para essa elaboração, ou o laboratório ali que vai estar fornecendo o concreto usinado para vocês. Ele, né, ele vai ter essa tabela de traços também, e ele pode enviar para vocês essa tabela de traços. Dica muito importante, coloque essa tabela de traços, se você tiver concreto rodado em obra, né, próxima à betoneira ali, de forma bem visível, né, para estar evitando erros ali nas dosagens, nas quantidades, tá bom? Registro de treinamento eu trouxe aqui, porque a gente vai ter, né, o treinamento do procedimento de controle tecnológico, então a gente precisa, sempre que tiver um treinamento, a gente precisa ter um registro, né, e depois a gente vai fazer uma avaliação desse treinamento, se ele foi eficaz, né, ou não. E nós temos também aqui o mapa de concretagem. Vou abrir para vocês um mapa de concretagem para estar explicando um pouco melhor o preenchimento dessa planilha. Então, aqui, pessoal, vocês vão colocar. Eu recomendo esses documentos assim que vão ser preenchidos just in time, né? Para usar uma palavra chique aqui, mas assim, no momento da execução da atividade, você vai estar preenchendo. Como, por exemplo, mapa de concretagem, ficha de verificação de serviço, ficha de verificação de recebimento de material. Então, é a pessoa que está ali em campo, ela vai estar ali com a pranchetazinha para preencher isso, né, essas informações. Então, eu recomendo que sempre que tiver uma documentação assim, vocês imprimam, né, e deixem ali com a pessoa responsável. Então, aqui ele vai colocar, quando receber, o nome da concreteira, a data de entrega desse concreto, a NF, o volume, e aí isso ele vai estar fazendo ali a comparação com a nota fiscal, né, para ver se está batendo, tudo certinho. O número do lacre do caminhão, hora de saída da usina, hora de chegada na obra. Opa, lembrando que tem um tempo ali de 2h30 em norma, né, desde do horário de saída até o horário de aplicação na obra, então precisa ter essa atenção, esse cuidado. O slump de projeto, né, o slump ele precisa ser feito antes de liberar para aplicar ali na obra, o horário de aplicação e o horário de término da aplicação. Local de aplicação, geralmente isso aqui suscita muitas dúvidas, né? A gente quer saber onde essa NF aqui, esse lote, esse concreto, ele foi aplicado. Por quê? Digamos, é o que a gente quer evitar, né? Mas com todo esse controle. Mas, digamos que ainda assim a gente teve alguma
Agora me fugiu a palavra, quando tem uma não conformidade, né? Me fugiu a palavra, mas assim, o concreto, você teve um problema lá no concreto final, rachou o piso, alguma coisa assim. Então, como que você vai rastrear qual concreto você lançou ali, né, para fazer as devidas tratativas, a concreteira vai mandar um novo concreto, enfim. Então, aqui, você pode tanto escrever, por exemplo, laje 1, né, laje do pavimento térreo número 1, aí fica muito fácil de identificar. Ou você pode também fazer um croquis, né, pega o projetinho ali, pinta ali onde que é a laje 1, e aí grampeia, deixa junto com esse mapa de concretagem, tá bom? E aí você vai guardar junto com a nota fiscal. Depois, quando você vai moldar corpo de prova, lá quando faz o slump, né? Quando você receber o resultado dos ensaios de rompimento, aí você vai preencher essa parte aqui, ó. Então, o FCK em projeto, o FCK que você conseguiu em 7 dias, 14 e 28, tá bom? Está conforme, marca o xizinho aqui, se não estiver conforme, aí vai precisar abrir uma não conformidade, né? E aí descrever o tratamento dessa não conformidade. Quem que está analisando, né, esse relatório, geralmente o ideal é que seja o engenheiro ou mestre de obras, alguém que tenha ali esse conhecimento necessário, a data, e da mesma forma aqui responsável pelo tratamento da não conformidade. Tá bom? Perguntas até aqui? Ficou claro, pessoal? Podemos passar, então, ali para a próxima ferramenta. Esse é o controle tecnológico da alvenaria estrutural. Ele vai ser bem semelhante ao controle ali da alvenaria do concreto, aliás, né, onde a gente vai fazer croquis e tudo mais. Tranquilo. Perfeito. Então, é um mapa também de onde está sendo aplicado o lote, ó, o número de lote ali daqueles blocos de concreto estrutural, a alvenaria estrutural, tá? Então, por isso que é muito importante, até fazendo um link aí, a gente sabe que a construção ela é uma cadeia, né? Um processo ele impacta no outro. Então, por isso que é muito importante vocês terem fornecedores qualificados, né? Porque ele precisa entregar ali uma tabela de traço, ele precisa, né, ter na nota fiscal todas as informações necessárias, número de lote e tudo mais. Então, você vai ali fazer também o mapa de concretagem para a alvenaria estrutural, caso você tenha. Se não tiver alvenaria estrutural, esse documento ele não vai ser aplicável à sua obra, você apenas vai baixar ele da plataforma e deixar salvo ali na sua pastinha para quando for utilizado. E aí você, junto com esse documento, esse mapa de concretagem, você vai salvar também, vai nos enviar ali para analisar o laudo dos ensaios, tá bom? Então, você vai enviar uma amostra, né, e vai ficar monitorando o recebimento ali desses laudos de ensaio. Próximos documentos, aqui a gente já passou para inspeção de equipamentos, certo? Então, a gente vai fazer inspeção de equipamentos locados, né, que é um checklist mais simples ali, eu vou abrir ele para vocês, é para garantir que o equipamento chegou em perfeito estado ali para uso na obra. Tem o checklist de pré-uso, que também é conhecido como checklist de segurança, né, que você vai preencher sempre que o equipamento sair do almoxarifado ali para ser utilizado. Para que é isso? Evitar acidentes, principalmente, por isso que muitas vezes o nome é checklist de segurança, e também para garantir que, por exemplo, deu problema no equipamento, não vai guardar daquela forma, né? Você vai ver ali no checklist, se tiver alguma não conformidade, você vai pedir uma manutenção, né? Então, isso evita ali que os equipamentos fiquem, ajuda até na manutenção dos equipamentos, né? E aí, quando vem a quebrar, né, fez o checklist de manutenção, que é uma manutenção preventiva ali, mas chegou um momento que teve uma não conformidade e teve uma quebra no equipamento. Aí vai ter o checklist de manutenção corretiva, tá? Vou abrir esse checklist para vocês. Inspeção de equipamentos locados.
Então, aqui como que vocês vão preencher esse checklist? Nome da obra, nome do fornecedor, então esse equipamento é locado, tem um fornecedor, né? Falando mais uma vez da importância de ter fornecedores qualificados, né? Porque daí esse fornecedor ele precisa ter CNPJ, né? E tudo mais. A data de recebimento desse equipamento, o nome do equipamento, né? Então, pá carregadeira, qual que é o equipamento? Betoneira. Número do pedido de compras, então, para toda locação de equipamento, precisa ter um pedido de compra ou uma ordem de compra, né? E aí você precisa inspecionar esse equipamento, verificar pedido, NF, né, e equipamento entregue. Se estiver ok, você vai colocar aqui, vai preencher aqui, aprovado. Responsável pela inspeção, e aí você vai avaliar o fornecedor, se ele foi ótimo, bom ou ruim, de acordo com cada um desses itens que foram inspecionados. Se não teve nenhuma não conformidade, ele está aprovado em tudo, então é um ótimo fornecedor, o atendimento é bom, né? Então você coloca como ótimo. Se teve qualquer não conformidade, você pode colocar como bom ou ruim, dependendo da não conformidade. Tá? Isso vai servir depois, pessoal, para a gente fazer o indicador de avaliação de fornecedores, tá? Então, uma coisa vai ajudando ali na outra e todas essas ferramentas trabalham em conjunto. Devolução do equipamento. Então, quando você for devolver, qual que é a data prevista para essa devolução, quem que é o responsável, se teve alguma não conformidade, vai descrever aqui. Esse checklist, ele é feito por fornecedor, tá? Então, por exemplo, tem um fornecedor que eu aluguei ali, loquei, né? 3 equipamentos. Aí você vai preencher os 3 equipamentos na mesma planilha, tá? Então, se são 10 equipamentos, todos de fornecedores diferentes, vai ser um checklist para cada um. Lembrando sempre de colocar a data de atualização, tá bom? Além desse checklist de equipamentos locados, a gente tem também aqui o checklist de manutenção corretiva, certo? Deixa eu só abrir ele para vocês. Registro de manutenções corretivas. Então, aqui você vai colocar o número da RNC, porque se tem uma manutenção corretiva, significa que o equipamento já quebrou. A gente sabe que essas manutenções elas são mais caras, né? O ideal é a gente prever, antecipar e fazer manutenção preventiva. Então, se tem corretiva, já é uma não conformidade. Você vai dizer qual que é o equipamento, tipo de manutenção. Se você tem um departamento de manutenção, né, um processo de manutenção interno, você vai colocar interno. Se você sempre precisa mandar para uma outra empresa fazer essa manutenção, você vai colocar externo. E aí, quais que foram as manutenções ali realizadas. Tá bom? Para vocês terem esse controle ali de qual que é a frequência que existem manutenções corretivas na sua obra, dos seus equipamentos, seja ele locado, seja ele próprio, tá? E nós temos também o checklist de inspeção de equipamentos próprios, ou checklist de pré-uso, ou ainda checklist de segurança. Tudo falando aqui do processo de manutenção, né? De equipamentos. Então, aqui, esse checklist, ele é preenchido com a frequência maior. O checklist de recebimento, o checklist de equipamento locado, ele vai ser preenchido no recebimento e vai ser finalizado na devolução do equipamento, né, para o fornecedor. O checklist de pré-uso, ou de equipamento próprio, ou de segurança, o nome já sugere que ele precisa ser preenchido toda vez que o equipamento for utilizado, né? Então, aqui tem os EPIs necessários, informações gerais, empresa, né? Qual que é a empresa desse equipamento, o nome da máquina, o mês de inspeção, visto do operador. Então, assim, você vai orientar, vai ter uma pessoa que vai fazer a gestão, que geralmente é o técnico de campo, técnico de segurança ou técnico de qualidade ali na obra, mas quem preenche é o próprio operador, tá? Ali sobre a supervisão do técnico. A segurança, quem que é o líder, quem que é o operador, o nome dos responsáveis, tá? Sempre lembrando de colocar a data de atualização. Sempre que vocês verem agora uma data de atualização ali do formulário, vocês vão lembrar desse treinamento, né?
E aí você vai colocar aqui, ó, o dia que ele foi utilizado, você vai preencher se está ok, coloca um okzinho aqui, um Czinho de conforme. No dia 2 você não utilizou esse equipamento, você deixa ele em branco ou faz um tracinho ali, como ficar mais fácil de identificar ali em campo. E aí no dia 3 ou no dia que voltar a utilizar, você vai colocar novamente ali conforme. Tá bom? Visto de inspeção, quem que é o responsável ali pelo visto de inspeção? Se surgiu alguma não conformidade, a gente vai registrar aqui nesse campo. Opa! A gente vai registrar aqui nesse campo. Abaixo dos checklists, geralmente sempre vem ali uma legenda. E a gente reforça ali que deve ser preenchido pelo operador. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra a parte o processo de manutenção. Então, a gente já, só fazendo uma retrospectiva aqui, né? A gente falou sobre o processo de projetos, controle de projetos, a gente falou sobre controle de equipamentos de medição, a gente falou também sobre controle tecnológico do concreto, né? Alvenaria estrutural, e acabamos de falar agora sobre os processos ali para fazer manutenção, equipamentos, cuidar dessa parte de equipamentos na obra de vocês, né? Agora a gente vai aqui para a parte de execução de serviços controlados, que também é uma parte que exige bastante. Inclusive, eu estava falando ontem mesmo com um cliente, acho que o João, né? Deixa eu ver se ele está aqui conosco. Eu tinha visto ele entrando aqui. Olha, tá aqui com a gente. Então, ontem mesmo a gente estava falando sobre essa parte aqui de treinamento dos serviços controlados. Então, é uma parte que demanda bastante atenção. Agora iremos garantir a execução dos serviços, que a execução dos serviços sejam desenvolvidas com qualidade. Então, essa parte aqui, geralmente, o sistema de gestão da qualidade, ele trabalha muito nos bastidores, né? Para que tudo dê certo ali nos bastidores. Essa parte de serviços controlados é a parte que o cliente mais observa, né, digamos assim. É uma das partes. Porque é a parte que ele vai ser mais visual ali para ele, né? A qualidade do serviço executado em campo. Primeiramente, a gente vai definir quais serão os serviços e materiais controlados, de acordo com uma lista do regimento SIAC, e posteriormente a gente vai desenvolver os procedimentos com as orientações de execução de cada serviço. Por fim, a gente faz o treinamento da equipe responsável, e aí, em seguida, tem a verificação do serviço. Importante, para a obtenção da certificação, em determinado nível, a empresa construtora deve ter desenvolvido os procedimentos documentados para as porcentagens mínimas de serviços da obra, de serviços controlados, né, determinados na lista acima, e aplicá-los efetivamente em obra do escopo visado, tendo treinado pessoal e gerado registro de sua aplicação, no mínimo para metade das porcentagens estabelecidas. Então, esse aqui, pessoal, é até um trecho da norma que eu trouxe para vocês aí, para vocês verem que realmente é uma parte que a norma exige, assim, bastante atenção. Então, primeiro a gente vai definir quais são esses serviços controlados. O regimento SIAC, ele já traz uma lista ali pré-estabelecida. Lógico que, se você tiver algum serviço crítico extra, que não está nessa lista de 27 serviços que tem na norma, você pode e deve acrescentar esse serviço na sua lista, tá? Como é o caso de demolição, por exemplo, em obras de reforma, a gente sempre tem ali o serviço, geralmente, né? Muito comum a gente ter o serviço de demolição, que ele não está no regimento SIAC. Então, a gente vai lá e acrescenta, desenvolve um procedimento para ele. Lembrando que, para os serviços que já estão no regimento SIAC, a gente já tem modelos pré-aprovados ali de procedimentos. O que é que você, gestor da obra, o que é que você, interlocutor, precisa fazer? Levar para o engenheiro responsável, né, o responsável técnico pela obra, para ele validar esses procedimentos. Então, às vezes é um equipamento que utiliza em determinada região e na outra região é outro nome, vocês podem ajustar isso, né? Então, vocês vão atualizar esse procedimento para a realidade da empresa de vocês, tá bom? O que é importante? Que esse procedimento, ele seja passado para a equipe de vocês, a equipe seja treinada,
né? Porque, por exemplo, em momento de auditorias, o auditor ele vai querer entender do pedreiro, do pintor, como que ele desenvolve aquele serviço, né? E aí não basta só ele ter expertise e dizer como ele desenvolve isso, precisa estar alinhado, conversando com o que está no procedimento. Então, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, né? Que os procedimentos, eles precisam estar alinhados com a prática da empresa, tá? Então, vocês vão definir essa lista de serviços controlados, já tem uma lista pré-aprovada ali na plataforma, vocês vão fazer o treinamento antes, isso é muito importante, tá? O ideal é antes da execução do serviço, né? Que é para orientar o colaborador todos os equipamentos, todos os EPIs, qual que é a forma certa que ele deve executar ali aquele serviço. Já que já fiz ali o serviço de locação de obra, por exemplo, eu não tinha passado por essa fase ainda. Posso fazer retroativo? Você pode fazer, faz o treinamento, registra, tudo bonitinho, porque no primeiro ano de implementação do sistema de gestão da empresa, abre-se algumas exceções, tá? Essa é uma delas, por exemplo, não tinha chegado na parte ainda do procedimento e minha obra já estava iniciando. Então, eu vou fazer de forma retroativa. Abre-se essa exceção. Mas para os próximos anos, né, o ideal, assim, o necessário é que faça esses treinamentos já lá na integração do colaborador ou ali no início da atividade faz uma reciclagem, né, para ficar fresco na memória do colaborador e faz ali periodicamente reciclagens anuais, né, com a equipe. Dúvidas até aqui, pessoal? Bastante informação, né? Então, eu vou já direcionando ali para os momentos finais. A gente tem mais algumas partes aqui para ver, que é a parte de FVS. Eu vou abrir uma FVS para encher junto com vocês, né? Que são diário de obra e FVS, também a preservação do serviço. Mas essa parte eu vou deixar para o nosso próximo encontro, porque está faltando apenas 6 minutinhos. E eu vou abrir esse momento para vocês tirarem dúvidas sobre as ferramentas que a gente viu ali nas fases anteriores, tá bom? Nos slides anteriores. Olha que a sala está cheia. Muito bom. Ficaram dúvidas, pessoal? Controle de dispositivo, de equipamento, geralmente suscita muitas dúvidas. Foi o primeiro documento que a gente viu ali, né? Controle de distribuição de projetos, aliás. Tem dúvidas como que deve ser o carimbo, qual que é a periodicidade, né, de calibração da trena. Quero que vocês me perguntem agora para eu tirar dúvidas de vocês e saber se está legal essa metodologia, se está agregando para vocês essa explicação mais detalhada, abrindo o documento assim e mostrando o que deve preencher em cada uma das planilhas. Por enquanto estou sem dúvidas, a Thaís respondeu ali. Tudo certo até agora. Então, quem está começando agora, deu para entender ali como que é a funcionalidade da plataforma, o João Vitor, a Ariadne, como que funciona ali? De 0 a 10 aí, está ok. Pessoal, não tendo dúvidas, eu quero agradecer. Gostei muito dessa didática, você praticamente ensinou como preencher. Isso que eu quis trazer mesmo, porque aí a gente pega aqui uma sala de pessoas que vai passar por essa fase, né? E ensina ali, abre a documentação, olha, preenche, aqui é o nome, aqui tem que editar, tá vermelhinho porque tem que editar, né? Aqui você tem essa lista, mas se você tiver algum equipamento a mais, você precisa incluir. Então, quando a gente fala assim, preenchendo, quem já passou por isso, né, algumas vezes, no caso o consultor já acompanhou isso algumas vezes, acho que cai um pouquinho assim uma venda, né? A gente enxerga de forma mais simples as ferramentas, que elas devem ser para ajudar ali o controle do dia a dia, garantir a qualidade da obra de vocês, não para engessar ou trazer qualquer controle desnecessário ali para a operação. Tá bom? Fico feliz, então, que tenha agregado para vocês. A gente vai finalizar, então, no próximo treinamento, né, essa fase, e eu vou estar sempre trazendo novos treinamentos, novas fases aí, quem sabe a concepção do empreendimento, que também é uma fase que levanta bastante dúvidas, né? Lembrando que tem treinamentos, não apenas eu
mas outros consultores também estão fazendo treinamentos, como, por exemplo, a Sabrina, que é a nossa outra consultora de PBQPH, ela vai fazer o treinamento de PQO, né? Então, fiquem de olho ali no grupo do cliente, que vai estar sempre essas comunicações desses treinamentos. Vi que a aula está sendo gravada, ela fica disponível para acesso? Onde posso encontrar? Ótima pergunta, João Vitor. Ela fica gravada, sim. Eu vou solicitar para o nosso departamento de marketing para a gente disponibilizar para vocês. É só mandar um chamado ali pedindo para o consultor que a gente envia o linkzinho para vocês, tá bom? Pessoal, não tendo mais dúvidas, mais uma vez eu agradeço a presença de todos aqui. Desejo muito sucesso aí na implementação de vocês. Contem conosco, né? A gente sabe que tem bastante informação ali na plataforma, mas não é fácil implementar o sistema de gestão na empresa, adaptar isso para a realidade das organizações, demanda uma análise ali, né? Então, contem conosco para fazer essa análise junto com vocês, tá dando as orientações necessárias, tá bom? Desejo muito sucesso aí, quem está se aproximando de certificação, que nem a Samantha, que eu estou vendo ali também, boa sorte. Contem conosco, um bom trabalho, bom finalzinho de expediente aí para todos. Até mais, tchau, tchau.